Ok, você me pediu dicas de como estudar para o Enem. Então, assim, eu vou tentar explicar o máximo de informações que eu acho que são importantes para você. Principalmente porque você está no primeiro ano, então é provável que tu nunca fez um Enem na vida, né? Deve ser a primeira vez que você vai fazer ou a primeira vez que está procurando sobre isso. Então, eu vou tentar explicar o máximo que eu conseguir, certo? Então, vamos lá. Para você estudar para o Enem, assim como eu acredito que é a melhor maneira de você estudar para qualquer prova desse tipo, sei lá, algum concurso, um vestibular, uma Olimpíada, a melhor coisa que você faz é se basear nas provas anteriores. Pronto, agora os gatos estão querendo se matar aqui, enfim. E aí, você vai no Google, Enem Provas Anteriores. Você vai ver aqui no primeiro link o site do governo, onde você tem todas as provas que já foram feitas aqui, ó, 2025, 24, 23, 22, enfim. Vou deixar aqui em 25, daqui a pouco eu volto aqui, certo? Então, você vai usar essas provas anteriores como referência, tá? Ok, e como funciona o Enem? Então, o Enem é o Exame Nacional do Ensino Médio, né? Então, antigamente eu acredito que ele foi criado para avaliar como é que estava o nível do ensino médio no Brasil. Porém, com o passar do tempo, ele foi ficando cada vez mais, né, se tornando essa prova que hoje o pessoal utiliza quase que exclusivamente para entrar na universidade, né? Porque as universidades, a grande maioria delas utilizam a nota do Enem como forma de você conseguir a sua vaga, certo? E aí, assim, obviamente, para você conseguir a vaga na universidade, você tem que ter concluído o ensino médio. Então, para você fazer o Enem valendo mesmo, é só no terceiro ano. Mas eu acho extremamente recomendável fazer isso que você está fazendo, que é se interessando pelo Enem desde agora. Porque o Enem é uma prova que tem muito conteúdo, entendeu? E assim, para você deixar para estudar num ano só, ou então para deixar para estudar em cima da hora, igual muita gente faz, não dá muito certo. Então é bom você já ir se adaptando e se preparando desde cedo, entendeu? E se der para você se inscrever no Enem, desde agora se inscreva para você saber como é a experiência de fazer a prova, né? E tudo mais para quando chegar no Enem que tiver que você for fazer valendo mesmo, você está ali bem preparado, certo? Ok, o Enem é uma prova que é feita em 2 dias diferentes, que são 2 domingos consecutivos. Em 2026, né, o primeiro dia vai ser feito no dia 8 de novembro e o segundo dia vai ser no dia 15 de novembro, certo? E aí, assim, no Enem você tem, digamos, é, 5 provas diferentes. Tá, como assim 5 provas diferentes? Porque você tem aqui a prova de linguagens, a prova de ciências humanas, a prova de redação, a prova de matemática e a prova de ciências da natureza. Eu vou explicar cada uma delas. Então, no primeiro dia você faz 45 questões de linguagens. Linguagens, você vai ter uma prova que vai ter questões de língua portuguesa, vai ter questões de língua estrangeira, que aí, assim, a língua estrangeira você escolhe na inscrição. Se você quer fazer a prova de espanhol ou se você quer fazer a prova de inglês. Isso aí é a sua escolha. Entendeu? Então você vai ter 40 questões que vão ser de linguagens no geral, tipo português, ou talvez tenha artes, eu não sei se, enfim, misturada, mas assim, são questões que a maioria delas vai ser de interpretação de texto mesmo, tá? 40 questões de interpretação de texto, mais ou menos, e 5 questões que vão ser de língua estrangeira, que vai ser tipo inglês ou espanhol, certo? E aí, na mesma prova, né, no mesmo dia, você também faz a prova de ciências humanas. São 45 questões. O que que são ciências humanas? Então, ciências humanas é essa área das ciências. Tocando de Matheus PC. Eita. Que estão inclusas essas matérias aqui: história, geografia, filosofia, sociologia, entendeu? Então são essas áreas aqui da ciência que estudam o ser humano, a sociedade, a cultura, as interações, né, entre a sociedade e cultura, entendeu? Isso é as ciências humanas, tá? E a redação, que é onde você vai fazer um texto dissertativo argumentativo em cima de um tema lá que vai estar na prova, e aí tem todo um monte de regra lá para você fazer, certo? A duração da prova do primeiro dia é no máximo 5 horas e meia. É uma prova que dura muito tempo porque você tem, ó, 45 questões mais 45 aqui são 90, mais a redação, certo? Então é uma prova muito longa, cansativa, tem muito texto, então você tem que estar preparado para ir, entendeu? Então é isso, primeiro dia, tá? Essas são as disciplinas, já vou explicar mais detalhes daqui a pouco. E aí no segundo dia, você tem matemática e ciência da natureza, certo? Então, o que é ciência da natureza? Não são as ciências que estudam o universo físico e biológico.
Temos biologia, química e física. Basicamente ciências, né? Que você via na escola. E além disso, matemática também, certo? Nesse dia você tem meia hora a menos de prova, porque você não tem a redação. E aí você tem 45 questões de matemática e 45 de natureza. Entre as 45 de natureza, você tem 15 questões de cada uma dessas. 15 de biologia, 15 de química e 15 de física, certo? Então, essa daqui são as provas do Enem. E como é que funciona a avaliação? Como é que funcionam as notas do Enem? Cada prova dessa, a prova de linguagem, a prova de natureza, a prova de humanas, a prova de redação, matemática, cada uma dessas provas vai de 0 a 1000, a sua nota, certo? Só que assim, o sistema de avaliação do Enem é um negócio meio estranho. Eles usam um sistema chamado TRI, certo? E assim, não é um negócio fácil de entender, é um monte de lambança. Mas no meio disso, o que é que vai acontecer? A nota que você vai tirar, ela vai ser diferente para todo mundo. Por exemplo, se você acertar 10 questões, a sua nota não vai ser igual a do coleguinha que acertou 10, porque a sua nota depende de quais questões você acertou. E além disso, mesmo se você, sei lá, se você está fazendo a prova de linguagens, você acertou as 45, a nota máxima é 1000, não é? Mas você não tira 1000 de jeito nenhum, mesmo se você acertar tudo. Porque o sistema de avaliação deles, eles, sei lá, tem todo um estudo estatístico lá que vê a coerência das suas respostas com relação aos outros estudantes também. Eu não sei como é exatamente que funciona, mas você não tira 1000 em linguagens nem se acertar todas. Você não tira 1000 em humanas nem se acertar todas. Eu acho que qualquer uma dessas provas aqui, para você tirar 1000 é muito raro, assim, é quase impossível, entendeu? Eu não sei como é que funciona. Talvez já teve algum caso que alguém tirou 1000 em matemática, mas assim, foi um caso bem excepcional, bem específico, certo? A única prova que você de fato consegue tirar 1000 mesmo é redação. Redação é possível tirar 1000. Se você fizer uma redação perfeita lá, padrão, você tira 1000. Apesar de ser extremamente raro também, né? Quando, assim, pouquíssimas redações no Brasil inteiro tiram 1000. Então, milhões de pessoas fazem a prova, e aí chega lá, pouquíssimos, a menos de 100, consegue tirar a redação nota 1000. Vira até reportagem quando acontece, certo? Mas, assim, redação é a prova que você consegue tirar 1000 ou perto de 1000 com muito mais facilidade do que as outras, entendeu? Porque, assim, por conta desse sistema de avaliação do Enem, meio que assim, você tem provas que conseguem te dar nota mais fácil do que outras, entendeu? Então, assim, redação é a prova que você mais vai tirar nota, assim, a mais que vai valorizar a sua nota. Porque para você tirar 800 na redação, tu não precisa fazer nada demais. Já para você tirar 800 em linguagens, eu nem sei se tem como, mesmo se você acertar tudo, entendeu? Então, mas por que que é assim, né? Eu acredito, né, no meu entendimento, é porque esse sistema de avaliação deles, eles vão levar em consideração também a possibilidade da pessoa estar chutando, entendeu? E também a facilidade ou a dificuldade de você conseguir tirar a nota naquela matéria. Por exemplo, a prova de linguagens é uma prova que tem muita interpretação de texto, entendeu? Então, tipo assim, muita gente consegue pegar a questão, ler, sem nem ter estudado e consegue acertar, só interpretando, entendeu? Então é uma prova que geralmente tem uma média de acertos alta entre as pessoas. Então, como é, entre aspas, fácil, mais fácil acertar mais questões de linguagens, eles acabam dando menos nota para cada um. Entendeu? Porque eu acho que serve para ajudar no comparativo, de saber quem é o aluno diferenciado de fato. Entendeu? E aí eles vão lá e fazem isso. Tipo, humanas também. Muita gente consegue ir bem em humanas. E aí a nota acaba que não a valoriza tanto. Então, tipo assim, se tu acertar 30 questões de linguagem, tu deve tirar, sei lá, 600 e alguma coisa. Entendeu? Se tu acertar 30 de humanas também, com 600 e alguma coisa. Agora, se tu acertar 30 de matemática, aí provavelmente sua nota vai acima de 700 ou 800, sei lá, alguma coisa assim. Entendeu? E ciência da natureza também. Então, acho que a ordem das provas que mais dão nota são redação, depois matemática, tá? É a que mais dá nota por acerto. Depois natureza. Depois eu acho que é humanas e depois linguagens, certo? Então nessa ordem, essas são as provas que você consegue nota maior se você acertar, se você ir bem, sabe? Deixa eu ver se tem como pesquisar aqui. Média de nota
por acertos para ver se tem mais ou menos aqui para você entender como é que funciona. Então, por exemplo, vamos pegar aqui. Ah, eu acertei. Eu vou botar aqui igual 30 em cada uma, certo? 30 acertos, que é uma quantidade boa de acertos, tá? Pra ver. Ah, não, aqui ele calcula só a média. Pera aí, deixa eu ver se eu acho aqui. Eu não quero saber a média, eu quero saber a nota em cada área, entendeu? Vamos lá. Então vou colocar 30, 30, tudo 30. Então olha só como é que ele calcula. Tá vendo que eu falei? Linguagens. Botei 30 questões de acerto linguagens, a nota tá 583. Tá vendo? Em humanas aumentou um pouquinho, 616. Em natureza tá mais ou menos 655. Matemática tá quase 800, tá vendo? 700 e tanto. Então, ó, você pode ver que tá nessa ordem que eu falei, ó. Redação, matemática, natureza, humanas e linguagens, ó. Com a mesma quantidade de acertos. Redação, quer dizer, a redação não tá aqui, porque a redação não tem como eu falar o tanto de acerto que você tira na redação, que não tem acerto, é um texto, né? Então, assim, matemática, natureza, humanas e linguagens, entendeu? Então, assim, se você acerta boas questões em matemática, isso valoriza muito sua nota, entendeu? Então, eu sempre recomendo que, assim, que essas duas matérias aqui, principalmente, são as que você deve ter mais atenção na hora de você estudar. Você deve focar nelas porque elas vão aumentar a sua nota. Porque, pô, imagina aí, vamos supor, você tirou 40 em humanas, 40 em linguagens. Vamos ver aqui como é que fica a nota. Que assim, 40 é a nota altíssima, né? Então, olha só, pra você, em linguagem, você acertou 40, não tirou 680. Humanas, você acertou 40, tá 727, mais ou menos. Enquanto isso, matemática com 30 tá, ó, 776. E redação, velho, você faz uma redação ok, ali você tira 800, fácil, entendeu? Então, tipo assim, mesmo você acertando quase todas as questões de humanas e linguagens, você não chega no 30 acertos de matemática ainda, entendeu? Então deixa eu ver o que, que eles colocam se eu acertar todas as questões de humanas e de linguagens. Então olha só, ok, humanas tá 820, se acertar todas, linguagens 796, tá vendo? Então assim, você vê que essas provas aqui, para você chegar em 1000 é praticamente impossível, sabe? Eu não sei como é que funciona. Lembrando que aqui é um simulador de nota, não é assim a verdade absoluta, mas eles têm assim, mais ou menos aí em média o tanto que você vai tirar, certo? Então é tipo isso. Então eu recomendo que você foque nessas duas, redação e matemática. Isso é o que vai elevar bastante a sua nota, entendeu? Aí pronto. Ok. O que mais tem de informação agora? Enfim, eu tava falando por que eu acho que é assim, né? Então é isso, ele se baseia na quantidade de acertos, eu acho, né? Talvez que as pessoas têm em cada prova, né? Então as pessoas elas acertam mais de linguagens, depois de humanas, nessa ordem. É o que a galera meio que se dá melhor, entendeu? Mas enfim. E tem outra coisa também. Esse sistema de avaliação, eles valorizam a coerência das respostas. Por exemplo, se você acerta na prova as questões difíceis, e aí quando chega na fácil você erra, o sistema entende que, ó, esse aluno aqui deve ter chutado, né? Porque não faz sentido. O cara, sei lá, acerta uma questão dificiona com os cálculos absurdos, por exemplo, de matemática, e tem outra que é só você olhar o desenho e o cara errou. E aí eles acabam diminuindo um pouco a sua nota, entendeu? Agora, se você acerta questões fáceis e médias e acerta assim, ou não acerta as difíceis, ou acerta poucas difíceis, aí ele pensa, ó, isso aqui é uma pessoa que fez a prova de maneira coerente. Então a nota dele faz sentido. Então eles valorizam isso. Eles valorizam as questões fáceis e médias, tá? Então, na prova, você tem questão difícil, você nem precisa perder tempo nela, até porque tempo aqui é muito valioso. É uma prova muito longa e que você vai ficando cansado. Então, se você fica travado ali, se você se deixa travar em questão difícil, você vai perder tempo e você vai ficar mais cansado. Então, é sempre bom procurar questões que são mais simples, tá? Que você consegue fazer logo, entendeu? E outra coisa, como eu falei,
Se a gente viu no simulador aqui, que mesmo acertando tudo aqui, você provavelmente não vai tirar 1000, né? Deixa eu botar aqui nota máxima em todas, máximo de acerto em todas. Assim, ninguém faz isso, tá, no Enem. Ninguém acerta esse tanto, não. Mas, olha só. Nenhuma prova deu nota 1000 se você acertou todas, tá vendo? Da mesma forma, se você acertar 0 em todas, o que também é impossível, tá? Pra você, a chance de você errar todas, mesmo chutando, é quase impossível. É tipo, é mais difícil do que ganhar na loteria, então não tem como, tá? Mas mesmo se você colocar 0 acertos, deixa eu ver. Ele, ele nem calcula, né? Sei lá, vou botar um acerto então. Já que 0 o sistema aqui não tá aceitando. Pra ver o que ele calcula. Tá vendo? Você não tira 0, você tira 300 e alguma coisa, entendeu? Então você não tira 0 e você não tira 1000. Apesar de ir de 0 a 1000. Então é tipo isso. A nota vai ficar terrível, mas é isso. É assim que funciona a nota do Enem. Uma viagem, certo? Ok. E agora vamos dar uma olhada na prova, né? Vamos pegar as provas anteriores aqui. Vamos lá. Ah, tem caderno azul, caderno amarelo, caderno branco, verde, laranja. O que é isso aqui? Basicamente são provas diferentes, né? Que é pra evitar que o pessoal fique colando. Aí você tem provas, assim, diferentes. Só muda, de fato, a ordem das questões. As questões são as mesmas para todo mundo. Só muda a ordem, tá? Então, sei lá, vamos pegar o caderno azul aqui, certo? Vamos pegar aqui a prova. Tem prova e tem gabarito também, ó. Entendeu? Então você pode fazer a prova e depois verificar suas respostas aqui no gabarito para ver se tá certo, tá? Então vamos lá. Tá carregando aqui, ó. Prova do dia 1, azul, certo? Então tem aqui, ó, opção em inglês. Se você escolheu fazer a prova de inglês, você vai fazer aqui, ó, as questões 1, 2, 3, 4 e 5. São as questões de inglês. Se você escolheu inglês, você ignora as questões de espanhol, tá? Porque aqui vai ter também as questões de espanhol. Você não precisa fazer, você só faz as que você selecionou, certo? Então, ó, pronto. Como você vai ver, não vai ser prova, tipo, de ficar cobrando o conteúdo assim, tipo, qual é sei lá, regra gramatical, sabe? Aquelas regrinhas, não é isso. É geralmente interpretação de texto. Você vai ter um texto em inglês, e aí você tem, assim, a prova inteira é isso. São 5 alternativas, vai de A até E, entendeu? E aí você tem um textão, muitas vezes um monte de enrolação, aí você tem o comando da questão que a questão tá pedindo, e é aqui para você marcar a resposta, certo? E vai ser assim a prova toda. Então essa aqui é a prova de inglês, entendeu? É mais interpretação. Pronto, aí espanhol, beleza. Aí agora começa a prova de português. Aqui tem um texto desse tamanho, mas esse texto vai ser usado aqui para questão de 6 a 10, tá? São 4 questões baseadas nesse texto. Mas é uma prova que tem muito texto mesmo. Então você vai ler isso aqui, aí vai lá, interpretação. Aí tem aqui. Aqui. Vendo? Ok, depois ó, texto enorme. Aí, pronto, comando da questão. Nesse trecho, ao se referir a sua filha, o pai de inocência reproduz os ideais românticos presentes na. Aí tem aqui, né? Qual é o coisa. Enfim, então assim, a prova de linguagens é assim, tá? Então você vai fazer aqui, ó, um monte de imagem, tem coisa que envolve arte, tem coisa que envolve, sei lá, publicidades. Tem vários tipos de textos diferentes aqui, entendeu? Enfim, uns textos meio viajados. E é isso. Então, ó. Pronto, você vai lá, fez as 45, aí aparece aqui no meio da prova a, a redação, certo? Instruções para redação. Já tá aqui, ó, proposta de redação. Então, como é que funciona a redação? Eles têm aqui o tema, a gente tá aqui, ó, perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira. E aí, para você não ficar perdidaço no assunto, eles dão esses textos motivadores, que é para você ler o texto, para você ver, né, mais ou menos sobre esse assunto, né? Falando, em 2022 o total de pessoas com 65 anos de idade chegou a 10,9% da população. Aí tem informações a respeito do tema, entendeu? E aí você vai escrever uma redação aqui nesse espaço, tá vendo? De no máximo 30 linhas, não pode passar disso. E aqui é a folha de rascunho, tá? Para você fazer redação, tem a folha de resposta lá. E aí você tem algumas regras na redação, né? Tem que ser de até 30 linhas. Se tiver até 7 linhas, ou seja, se você fizer só 7, o texto vai ser curto demais, então não vai ser considerado, né? E você não pode fugir do tema, por exemplo, você tá aqui falando dos idosos, daqui a pouco você tá falando de futebol. Aí você fugiu do tema, então você tira 0.
Entendeu? Ah, a redação é isso. É a única prova que dá pra você tirar 1000 e também é a única prova que dá pra você tirar zero também. Então, se você escrever 7 linhas ou menos, você tira zero. Se você fugir do tema, você tira zero. É... Se eu escrever alguma parte do texto que não tem nada a ver, você tira zero. Ah, apresentar nome, assinatura, rúbrica, outras formas de identificação. Porque assim, você não pode. Assim, a pessoa, os corretores não podem saber quem é você, porque senão pode ter fraude. Então você não pode se identificar, não, tá? E também, se você ferir os direitos humanos, ou seja, se você colocar no texto alguma coisa que, sei lá, se você fala assim, ah, tem que matar todo mundo, entendeu? Isso aí é um negócio que fere os direitos humanos, você tira zero também, entendeu? Então, enfim, é assim que funciona a redação. E aí depois você tem aqui a prova de ciências humanas. Aí tá lá, um monte de coisa. Texto. Eita, cliquei aqui no link e fui pra notícia do negócio. Aí texto, comando, enfim, por aí vai, né? Imagem, comando, marca. É desse jeito aqui. Uma viagem do caramba, ó. Coisa de geografia. Então assim, uma prova longa. Aqui eu tenho... Nossa, essa daqui tá com 30 páginas. Meu Deus do céu, essa prova. Essa é a prova aqui do primeiro dia, certo? Beleza. Agora vamos procurar do segundo dia. Então, dia 1, dia 2. Vou pegar aqui, prova. Vamos lá. Ah, porque começa na 91? Porque eles consideram tudo como se fosse uma prova só. Então a prova do primeiro dia vai de 1 até 90, essa aqui vai de 91 até 180, tá? Então assim, ó, ciências da natureza, certo? Aí você vai lá, aí tem prova, está misturado aqui aleatoriamente as questões de física, química e biologia, certo? Então, enfim, essa daqui eu acho que talvez seja química, não sei. Aí tem ali um textão do caramba, o comando e a mesma coisa aqui, certo? Aí tem de novo. Essa aqui já é de biologia, tá vendo? Essa daqui, deixa eu ver, zoológico, não sei o que. Essa aqui é biologia. Essa daqui fala de energia elétrica, essa aqui é física. Essa daqui é irradiação, essas coisas, isso aqui é física. Essa daqui é biologia. Aqui é biologia de novo. Biologia. Biologia. Ô louco. Isso aqui é o quê? Eu acho que é química. Enfim, aí vai misturando tudo. Ó. Essa aqui já é o quê? Aí tem umas que mistura tudo também. Olha só, uns negócios doidos. E assim, no Enem, eles colocam de propósito algumas questões que são difíceis demais. Que é pra ninguém acertar. Porque assim, como é uma prova que muita gente faz, milhões de pessoas fazem, se eles deixam a prova fácil demais e todo mundo acerta tudo, vira um problema. Então eles precisam colocar questões que são extremamente difíceis, que é pra conseguir diferenciar algumas, enfim, os candidatos, entendeu? Então tem questões mais simples, mas tem questões que são assim, tipo, eles colocam que quase ninguém vai acertar mesmo, entendeu? E às vezes é bom você só pular, sabe? Então o tamanho desse negócio aqui, essa loucura, né? Nem sei o que que tá pedindo aqui, entendeu? Quem é que vai acertar um negócio desse conscientemente? Pouquíssimas pessoas, sabe? Então é isso. Eu sou professor de matemática, então eu vou pra matemática que eu entendo melhor, certo? Então, ó, aqui é física, aqui já é química, enfim. Aí vai indo. Agora vamos lá pra matemática. Cadê? Eita, aqui não acabou ainda. Meu Deus do céu, pô. Aqui, matemática e suas tecnologias. Pronto. Deixa eu ver. Tá, deixa eu ver uma questão que eu acho que é fácil. Essa aqui eu acho que é uma questão média. Essa daqui eu não lembro como é que é. Ah, essa aqui é a regra de 3. É uma questão simples. Essa daqui é uma questão que é fácil também. O pessoal pode ficar bugado sem entender o enunciado, mas é uma questão que é simples de você fazer. Você não tem nem conta pra fazer. É só você ir contando os quadradinhos. Entendeu? Aqui é a questão que eu acho que é média. Essa aqui, deixa eu ver. Sei lá. Mas é isso. Você tem, ó, questões de tabela, questão de gráfico, ó, o gráfico de pizza. Então, essa é uma prova que o que eu posso dizer pra você. Muitas vezes o problema que muita gente tem com ela é conseguir interpretar quando que você vai usar cada assunto, entendeu? Porque o que acontece? Muitas vezes na prova da escola, você tem lá o comando que é direto para você. Então, olha só, calcule isso daqui, calcule essa expressão. E aí,
você já faz a questão direto. No Enem, não, ele vai te dar uma situação problema. Ele vai te dar aqui, ó, uma situação real. Então, na cantina da escola tá acontecendo isso. Ele te dá todo um problema aqui. E aí, para você usar os seus conhecimentos de matemática, que é para você resolver essa situação. Entendeu? Tem questões aqui que você não tem nem cálculo para fazer. Você vai só usar interpretação e lógica mesmo. Mas tem outras que você acaba tendo que fazer conta. Então, tem questão que é muito difícil. Deixa eu ver uma questão aqui que é bem difícil, assim. Que eu acho que pouca gente acerta. Né? É porque eu não consigo lembrar. Por exemplo, essa daqui essa questão é difícil demais, tá? Essa daqui. Quase ninguém faz essa questão. Então, você chega aqui na prova, você vê uma questão dessa, você nem lê, entendeu? Você pode pular. Porque se você fica se matando pra fazer isso, mesmo que você acerte, daqui a pouco tem uma questão mais pra frente que você não precisa fazer nada, entendeu? Que é tipo isso aqui, ó. Você olha o gráfico, tem nem conta pra fazer, isso aqui você acerta facinho. Mas se você acerta essa e você erra um negócio desse, o sistema vai achar que você tá chutando, entendeu? E aí vai desvalorizar a sua nota. Então, assim, é uma prova longa que você precisa otimizar e focar nas questões que você acha que dá pra fazer, as questões que são mais simples, né? Às vezes dá pra ter uma noção assim só olhando assim a aparência da questão, né? Enfim. Então é isso, foca nas questões mais fáceis, tá? Ok, mas como que eu estudo? Quais assuntos que eu estudo? Então, no YouTube o que mais tem é conteúdo para estudar pro Enem. Então, estudar Profunda de para o Matheus Enem, PC. certo? Tem todo um mercado aí de pessoal que trabalha em cima do Enem. Então você vai ter um monte de canal aqui dando dica e tudo mais, né? E aí, tipo assim, tem uns canais que são bem conhecidos para estudar para cada matéria. Por exemplo, matemática, tem, sei lá, o Ferreto. O Ferreto, ele tem um monte de vídeo bom, tem uma didática boa e eles têm um monte de conteúdo focado aí em conteúdo pro Enem. Ó, Ferreto tinha o Matemática Rio, entendeu? E por aí vai. Ou então você pode colocar aqui, sei lá, Biologia Enem. Você vai achar uns canais assim mais conhecidos. Eu nem sei quais são os mais conhecidos ultimamente. Então você pode entrar nesses canais aqui que tem um monte de conteúdo gratuito. E aí você vai ter um monte de assunto, vai ter revisões aqui. E assim, como o Enem é uma prova muito longa, tem muito conteúdo, eles têm todo um jeito de ensinar que te ajuda, tipo, a lembrar de forma prática, assim, pra você não ter que saber o assunto por completo. Então eles conseguem resumir ou te dar uns macetes pra você lembrar na hora da prova, entendeu? E aí você vai estudando aos poucos. Aí você pode pesquisar também aqui quais assuntos que caem no Enem. Aí tem aqui, ó, linguagens, né? Cai em interpretação de texto, 33% da prova. Tendências contemporâneas, ou seja, coisas que estão acontecendo, né? Estrutura e formação de palavras, tipo de texto. Então, tipo assim, você vê que não tá cobrando conteúdo assim, tipo, não é conteudista, é mais interpretação, entendeu? Em inglês, interpretação de texto, entendeu? É tipo isso, identificação da função do texto, tudo mais, né? Ok, e aí você pode ver isso, você pesquisa aí no Google, né? Assuntos que mais caem no Enem. E aí você pode ir estudando também. Vamos lá, eu vou para a parte da minha área, que é a área de matemática e natureza, certo? Aí aqui tem mais específico, entendeu? Porque acaba sendo algo que exige mais dos conteúdos, tipo matemática, ou geometria, equação do primeiro grau, segundo grau, escalas, razão e proporção. Então, baseado nessa lista aqui, você pode ver os assuntos que mais caem e você vai estudando de acordo com essa prioridade aqui, entendeu? Então você pode ir estudando. O que eu recomendo para você em matemática, em qualquer área, é que assim, que você estude entre aspas do zero, do mais básico para ir avançando. Por quê? Porque muitas vezes na escola, a nossa base, o ensino que a gente tem na escola acaba sendo meio fraco ou insuficiente. Então assim, se você começa a estudar, tipo, eu vou começar a estudar aqui equação do segundo grau. Só que às vezes você não tem domínio, por exemplo, de equação do primeiro grau, ou então de algumas noções mais básicas de matemática, isso vai dificultar muito o seu aprendizado. Então é bom você estudar na ordem assim, é, mais básica, entendeu? Tipo do inicial para mais para frente. Os livros da escola, os livros didáticos da escola também servem para ajudar para isso, tá? Você pode olhar lá no seu sumário dos livros e eles têm lá o conteúdo na ordem certinha, né? De progressão, assim, em cada ano. Então dá para você usar também o livro didático como referência.
Os livros didáticos da escola, eles servem para isso também. É um livro que serve para você conseguir estudar sozinho. Se você pegar o livro didático e você parar para ler com atenção e tudo mais e seguir o que o livro tá falando, ele é um livro feito para você conseguir estudar sozinho. Por isso que se chama livro didático, entendeu? Apesar de que pouca gente faz isso. Então, enfim, você pode usar aqui assuntos que mais caem no Enem, você pesquisa aí e você vai ter. E aí você pode entrar nesses canais e ir pesquisando esses assuntos. Tipo assim, geometria. Eita, meu Deus. Ferreto. Aí ele vai lá, ó, só tem um curso completo de geometria. Esse cara é muito bom, entendeu? Tem uma didática boa, os vídeos dele são bem editados. Pronto, aí você vai lá e vai estudando, cara, entendeu? E aí você vai se preparando aos pouquinhos, velho. E você vai conseguir se preparar muito bem. Então eu recomendo que você vá fazer um Enem cada ano. Pra você ir pegando experiência. E aí depois, quando for a sua vez de fazer valendo, você vai estar detonando, entendeu? Então é isso. Falei tudo que eu acho que eu consigo lembrar por agora, entendeu? Então eu espero que esse vídeo tenha ajudado você.